Fala galera, beleza? Mais um vídeo então da série Airsoft para iniciantes. Hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre regras e condutas, tá? Desde o início, desde o princípio de como manipular uma arma, até mesmo as regras e condutas dentro e fora de campo aí dos jogadores de Airsoft, tá certo? Bom, então vamos lá. Antes de mais nada, galera, já comentei num vídeo, óculos é item obrigatório para jogar Airsoft, certo? Então nunca retire o seu óculos quando você estiver manipulando uma arma, tá bom? Mesmo que você tenha certeza que de repente ela esteja desmuniciada, sem bebê nenhum, até mesmo, enfim, sempre coloque o óculos. Dentro de campo, existe uma área chamada Safe Zone. Normalmente nessa área, as armas, ninguém pode efetuar disparo, as armas precisam permanecer frias. O que é uma arma fria? Uma arma que está sem magazine, ela não está carregada, tá certo? Mesmo nessa área, eu recomendo que você fique com óculos. Apesar de chamar Safe Zone, que é a área segura, pode acontecer disparo acidental, então não retire óculos nessa área, beleza? Então isso também é uma regra de conduta. Quando você estiver na Safe Zone, deixe sua arma fria, que a gente fala dessa maneira, ó, armas frias, que é o que? Nem coloque o magazine na sua arma, tá bom? Mesmo que você colocou o magazine, efetuou alguns disparos aí para teste, quando você tira o magazine, alguns hop-ups, algumas armas ficam com uma BB lá dentro. Então esse último disparo ele acontece, tá certo? E isso pode de repente ser um disparo acidental e machucar alguém. Então na Safe Zone, armas frias. Sempre que você for manipular uma egg, sempre manipule com o dedo fora do gatilho, nunca deixe o dedo já aqui assim dentro do guarda-mato aqui, porque pode de repente você bater e aí efetuar um disparo acidental. Então sempre que você estiver manipulando uma arma, esteja ela fria, que é sem magazine, ou até mesmo com magazine, está manipulando, deixa o dedo fora do gatilho, tá bom? O tempo todo o dedo fora do gatilho. Manipule uma arma como se ela estivesse municiada, como se ela estivesse carregada, tá certo? Uma outra coisa que a gente fala sempre é o controle de cano. Sempre evite apontar uma arma para qualquer lugar que não seja o seu alvo, tá? Então não aponte a arma, até mesmo de brincadeira, brincando, ou até, olha aquilo ali e aponta com a arma. Não faça isso, tá bom? A arma sempre, que a gente sempre comenta, tenta colocar o cano para baixo, que a gente fala a arma sul, ou o cano para cima, a arma norte, tá bom? Então assim, evite apontar a arma. Uma outra coisa que é lei, regra, todas as armas de Airsoft precisam ter a ponta da cor laranja ou vermelho vivo. É necessário ter essa especificação nas armas para diferenciar a arma de uma arma de Airsoft ou uma arma de fogo real. Isso é lei no nosso país, então tem que ter a ponta laranja ou vermelho vivo. Então, galera, evite essas besteiras, isso é uma coisa muito boba. E se a gente ficar cada vez mais pintando, não, mas eu jogo só em amigos, a gente sabe e tal. Cara, vamos evitar isso aí, porque um dia, de repente, as leis podem ficar um pouco mais rígidas se a gente não ficar, não ficar na reta, não seguir as leis, e aí as coisas podem piorar no nosso país. Imagina de repente ter um estoque aí laranjado, amarelo-limão igual é em Portugal, por exemplo. Não acho que ninguém quer isso aqui no nosso país, beleza? Já temos muitas dificuldades, acho que vamos manter só a pontinha aí que não é tão bonita, mas não faz mal para ninguém, tá certo? Galera, uma outra coisa que é uma regra e conduta dentro do Airsoft é quando você é atingido, você tem que, dependendo da modalidade que você joga, você tem que mostrar que você foi atingido. A melhor maneira que se encontrou para isso é você mostrar o pano vermelho. Você coloca um pano vermelho então sobre a sua cabeça ou sobre a ponta da sua arma, e aí dependendo se o seu jogo tem respawn ou se tem match, você vai aguardar no local, mas sempre com um pano vermelho. Por que isso, galera? Primeiro que você está mostrando para o adversário que você foi morto, e isso vai evitar o que a gente chama de overshot, ou seja, você vai evitar que você receba outros tiros, porque você não está com a identificação de um operador morto. Então, sempre pano vermelho, não adianta nada você não estar com o pano vermelho, você levar um ou dois tiros e você ficar bravo com outro cara. Não adianta, o errado nesse momento é você que não está com o pano vermelho, que é um item não obrigatório, mas é um item que é muito necessário no Airsoft. Beleza? Uma outra coisa, galera, que é regra, assim, são condutas, na verdade, não são regras, mas são condutas. Evite discussão dentro e fora de campo, tá? Então, se de repente você está lá jogando e tem um operador inimigo aí que você acha que você o atingiu e ele não acusou, não adianta você ficar gritando, não adianta você ficar brigando com esse operador,
tá? Porque isso só estraga o jogo, estraga o seu jogo, estraga o jogo das outras pessoas, né? Então, tá lá atirando, você acha que acertou e o cara não acusou, segue seu jogo, sai dali, vai para outro canto ou de repente tenta efetuar mais disparos nele, mas não de maneira com ódio ou com raiva, nada. Evite isso porque isso só vai estragar o seu jogo e das pessoas que estiverem próximas a você, beleza? Nunca, galera, vá, né, para cima de um operador, nunca entre em discussão e principalmente não entre em vias de fato, nada de agressão física nem verbal, tá certo? Alguns campos comerciais, você pode ser banido do campo comercial caso você discuta ou até mesmo xingue um operador adversário, tá bom? Mesmo que você esteja com a razão dentro de campo, se você xingar ou agredir um operador, você pode ser banido desse campo. Então isso é conduta, não só no Airsoft, né, galera? Acho que isso é conduta de vida, né? Então isso é uma coisa muito importante, beleza? Bom, galera, uma outra questão importante é sobre o ferimento de algum operador dentro do jogo, um ferimento de verdade, um ferimento real. Então, se um operador torce o pé, ou cai num buraco, ou até mesmo alguma bebê bate em algum lugar que ofereceu algum perigo, um ferimento real, né? Esse jogo deve ser paralisado, certo? Normalmente os campos a gente pede, né, os jogos a gente pede que o operador ou quem estiver próximo a esse operador grite aí, né, perigo real, né? Esse é o mais comum que a gente faz, né? Perigo real, todo mundo grita, todo mundo para, ou utiliza-se um apito, esses apitos mesmo de futebol, enfim, e aí todo mundo apita bem alto. Quando todo mundo começa a apitar, quer dizer que o jogo tem que ser paralisado porque algo aconteceu, tá certo? Normalmente isso é quando tem o perigo real, né, algum operador se machuca, ou se de repente por algum motivo, alguma pessoa que não está fazendo parte do jogo, tá, né, algum transeunte, algum civil, passa no meio do jogo e pode oferecer algum perigo para ele, ou até mesmo animais, certo? Então isso também é uma coisa que é uma conduta aí dentro do nosso esporte, beleza? Uma regra importante é em alguns campos comerciais ou operações, ou até mesmo quando nem é campo comercial, mas sim, né, bolado por alguma equipe e faz alguma operação, ou jogos de final de semana, em alguns locais tem o que a gente chama de Rangers. O que são os Rangers? Né? Em alguns lugares, né, nos Estados Unidos, por exemplo, também chamam de Marshal, e aqui no Brasil passaram para o português, então xerife, né? São pessoas que talvez tenham um tempo a mais de Airsoft ou fazem parte da organização dessa operação e desse evento, desse jogo. São pessoas que então estão ali para ver a conduta dos jogadores, né? Sobre isso, essas condutas que eu falei. Eles podem ajudar também, às vezes, né, em alguma coisa de objetivo, mudar o enredo do meio do jogo para de repente trocar a dinâmica do jogo. E ele está lá então para fazer o papel de observador e ajudar, né, que dê um bom andamento aí nos objetivos e na operação e no jogo em si, tá certo? Os Rangers devem ser sempre respeitados, nunca discuta com o Ranger. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, se um Ranger falou que você foi atingido, não discuta com ele, aceite, coloque o pano vermelho e segue o jogo, beleza? Normalmente os Marshals ou xerifes são jogadores, né, são operadores que estão no meio do jogo, mas eles podem fazer esse papel de Ranger no meio do jogo, tá? Os Rangers normalmente estão, né, vestidos de camiseta vermelha ou laranja, normalmente diferenciado aí do que a gente usa para o Airsoft, para ficar bem destacado, tá certo? Outra coisa que pode ter em algumas operações e jogos é o pessoal da imprensa, tá? Então assim, evite efetuar disparos no pessoal da imprensa, eles também estão sempre, né, com roupas e vestimentas aí para ficar bem destacados, então evite também efetuar disparo nesse pessoal, beleza? Um outro assunto é que quando você estiver manipulando então aí uma arma, seja em casa, efetuando um tiro ao alvo, atirando uma latinha, seja o que for, você tem que estar de óculos, sempre de óculos. Então, usando uma arma municiada, óculos, galera, sempre. E caso tenha alguma pessoa olhando você ou esperando a vez dela para efetuar o disparo também, brincando nesse tiro ao alvo, essa pessoa precisa estar de óculos o tempo todo, beleza? Isso é muito importante porque às vezes você pode atirar, você pode errar o alvo, de repente a bolinha bater numa parede e ela pode ricochetear e voltar para você, beleza? Então sempre manipular arma com óculos, certo? Bom, galera, esse é o vídeo de hoje então, condutas e regras aí do nosso esporte que a gente tanto ama. Caso ficou alguma coisa para trás, deixa no comentário que a gente troca uma ideia no documentário. E se você gostou, dedo no like, inscreva-se no canal e compartilhe esse vídeo. Nós, Doc na área.